Irismar, muito obrigado por atender nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, Paulo Tadeu. É um prazer estar aqui no seu programa. Você faz parte da direção do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Roraima, Sinjopé. Né? Como é que se encontra hoje o Sinjopé? O Sinjopé está totalmente ativo. Graças a Deus, a nova diretoria que se formou aí no final do ano passado, a gente conseguiu reunir um grupo de jornalistas atuantes, né, que estão preocupados com as nossas liberdades, né, com os nossos deveres, os nossos direitos, e finalmente a gente está tentando, de uma forma mais organizada, garantir essas liberdades, esses direitos, né, para que a população tenha o seu direito à informação respeitado. Irismar, quando nós falamos de liberdade de imprensa, desde ontem, muita gente comentando, né, sobre a liberdade de imprensa. Você, jornalista, profissional, e vem atuando há muito tempo em todas as áreas aí da comunicação. Como é que você avalia essa questão da liberdade de imprensa? É uma pergunta bem ampla, né? Porque fica à vontade. Tem muita gente confunde, né, Paulo, a liberdade de imprensa com a liberdade de expressão, que inclusive está garantido no artigo 5º da nossa Constituição Cidadã de 88. Liberdade de imprensa, ela se refere exatamente aos veículos de comunicação, a nós jornalistas, né? Inclusive eu até discordo do que está escrito aí no Wikipédia, que ele fala de uma forma geral, mas a liberdade de imprensa, na verdade, se refere a nós jornalistas, aos veículos de comunicação que devem ter o cuidado do que publica, né, a opinião que emite e tudo mais. A liberdade de expressão, ela é mais voltada para a questão da produção cultural, artística, intelectual, entendeu? Quer dizer, é para o restante da população. Quando você usa uma rede social, o YouTube, o Facebook, grupos de WhatsApp, enfim, você está ali usando a sua liberdade de expressão. Assim como um artista plástico, quando ele faz a sua obra de arte, assim como um intelectual escreve um artigo científico, opinando sobre determinado assunto, ele está usando ali a sua liberdade de expressão. Quando a gente, enquanto jornalista, quando nós escrevemos um artigo criticando alguma atitude governamental, de alguma instituição, quando você faz uma denúncia, né? Quando você escreve de uma forma geral nos meios midiáticos, né, da imprensa, seja rádio, televisão, jornal ou site de notícias, blog e tudo mais, quando você usa de forma jornalística, aí sim nós estamos nos referindo à questão da liberdade de imprensa, né? E, infelizmente, é uma liberdade que a gente tem sido cerceada aí, um direito que a gente tem sido cerceado aí ao longo das décadas. Não é só Brasil, não é só... Sim. É mundial, não é isso? Claro que no Brasil a gente vive aqui, a gente sente mais na pele, mas mundo afora aí, realmente as agressões contra jornalistas, ela é muito, muito grande, porque... o jornalista que expõe, né? O jornalista quem dá a cara a tapa, quem assina, né? Só lembrando também que a liberdade de expressão e de imprensa ela é vedada ao anonimato. Isso está na Constituição. Quando você emite a sua opinião, você precisa assinar, precisa assumir o que você está dizendo. Quando você escreve e coloca ali um pseudônimo que não seja possível você ser identificado, espalha panfletos, né? É muito comum aqui na época da campanha já vimos política, bastante, as pessoas espalharem panfletinhos aí, agredindo as pessoas, né? Agredindo a família, enfim. E isso é vedado pela Constituição. Se você for identificado depois, posteriormente, vai ter que responder por isso. Agora, o Irismar, você falou aí a respeito da interferência da possível interferência do Estado no sentido da liberdade de imprensa do próprio jornalista. Hoje a gente percebe, não só aqui no Brasil, mas na maioria a nível mundial, o atrelamento da imprensa, dos veículos de comunicação ao poder do Estado,
a questão toda de você pegar e não ter essa liberdade de expor a tua opinião, e às vezes o Estado ter esse controle. E ao mesmo tempo a gente percebe que TVs, rádios, jornais impressos estão por detrás, existem grupos políticos, né, bastante fortes inclusive, e que isso acaba prejudicando a informação de chegar à massa, à população, de como ela deveria ser. Como é que você avalia toda essa discussão aí? É ilegal, é inconstitucional. O Estado ele não pode cercear a imprensa, a não ser que seja em estado de sítio. Sim. Isso está na Constituição. Aqui no artigo 220 da nossa Constituição, ela diz o seguinte: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o dispositivo nesta Constituição. Aqui, no parágrafo 1º, diz o seguinte: nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Sim. Observados o disposto no artigo 5º. Aí o parágrafo 2º: é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Ou seja, se o Estado está praticando esse tipo de atitude, ele está errado. Ele não pode fazer isso. Eu gosto muito da Agência Brasil. Acesso bastante, tem Agência bastante. Brasil? Porque a Agência Brasil, ela não deixa de veicular notícias, mesmo que sejam em desfavor do governo. Uhum. Claro, a grande maioria porque é uma empresa estatal, né? É uma empresa do governo federal, né? Mas assim, se tiver alguém denunciar, algum parlamentar denunciando o governo, a notícia vai sair. Claro, vai ter outro lado do governo se explicando. Mas a gente observa que em Roraima, por exemplo, a grande maioria dos veículos de comunicação, eles pertencem a grupos políticos, né? Que também é vedado a Constituição, né? E isso aconteceu bastante desde a abertura política, quando o presidente, na época, Sarney, assumiu. Sim. E foi uma farra, foi uma distribuição de concessões aí, Brasil afora, né? Exatamente. Aqui a gente observa muito como os veículos de comunicação, a grande maioria está nas mãos de políticos, deputados, senadores. Existe essa restrição. É evidente que se sair uma notícia contra um político que seja o dono da emissora, jamais vai sair naquele veículo. Por incrível que pareça, a maioria da população não sabe disso, né? A população, às vezes, escuta um programa de rádio, uma rádio ligada a um grupo político, ou lê um jornal, ou assiste uma TV, e acaba aceitando aquela informação que é repassada. E às vezes as coisas estão ocorrendo lá por Brasília e não chega até a própria cidade, não chega até nós, por exemplo, né? Não chega até no interior. É verdade. Né? E aí, isso não é privilégio só de Roraima, né? Sim. Eu morei muitos anos no Pará e lá o grupo Barbalho, né, do ex-senador Jader Barbalho, ele detinha uma grande parte da mídia lá do estado, entendeu? E era senador e tudo mais. Aqui em Roraima, também nós temos um senador que tem rádio, televisão, nós temos um ex-deputado federal que também, enfim, quer dizer, a grande maioria das emissoras de rádio e televisão estão nas mãos de políticos. Em 2007, pelo menos 80 parlamentares, olha como a coisa evoluiu. Pelo menos 80 parlamentares eram donos de concessões públicas 80. De rádio e TV. Isso em 2007. 2007. Em 2012, esse volume aí subiu para 260. 260 parlamentares que eram donos de emissoras de rádio e televisão. Em 2014,
já chegava a 271. Caramba, tudo isso. Você entende? Quase a metade do parlamento. Esse levantamento é de 2014, segundo o projeto Donos da Mídia. Se você for fazer um levantamento desse hoje, já passou de 300. Com certeza, com certeza. E o que a população precisa... E aqui, e o artigo 54 da Constituição Federal diz: é proibido a todo e qualquer ocupante de cargo efetivo ser diretor ou proprietário de canais de comunicação, como jornais impressos, rádio e TV. Bom, aí você me pergunta, mas como? Como é que esses caras são donos, então? Laranjas. Né? São pessoas que eles nomeiam, que assinam documentos, dizem que são donos da empresa, mas que na verdade não são. Né? Não são. Bom, e como é que você vai... você que faz parte da direção do Sindicato de Jornalistas Profissionais do Estado de Roraima e vem atuando aí há muito tempo nessa área, fica difícil, então, você passar informação de como deveria ser para a população, porque vai ter esse jogo de interesse. Com certeza. Vai ser o jogo de interesse, e quem sofre com isso é a população. Que fica desinformada. Ou então recebe uma informação truncada. Né? Aleijada, porque se você pegar uma mesma informação e você for ouvir em 5 rádios, em 5 emissoras de rádios, você vai ouvir 5 versões diferentes. Entendeu? E a população fica sem saber qual acreditar. Então, o melhor a fazer é ouvir realmente o maior número possível e aí tirar a sua própria conclusão. Porque não dá para você, por exemplo, não dá para você assistir somente a Rede Globo, um jornal nacional, somente o Jornal Nacional. Não, você precisa assistir o Jornal Nacional, precisa assistir o jornal da Record, precisa assistir o jornal da Bandeirantes, para poder ter uma noção da realidade da coisa. Porque se você ficar apenas numa emissora de televisão, apenas numa emissora de rádio, atualmente, de acordo com o que nós temos hoje aí, né, na mídia brasileira, você vai receber uma informação errada. Bom, eu estou conversando com o Irismar Ramos, ele que é diretor administrativo do Sinjopé, do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Roraima, sobre o tema liberdade de imprensa. Irismar, mais uma perguntinha para você aqui, a respeito de processos, né? Quando o jornalista faz uma divulgação, faz uma denúncia e que vai de contra um político, uma autoridade, e gera um processo. E isso aí isso é em todo o Brasil, né? Quem trabalha com denúncia, jornalismo de denúncia, está sujeito a responder na justiça por qualquer tipo de ação. Existe hoje uma perseguição muito grande por parte, na atual conjuntura, de políticos. Nós estamos vendo aí a situação aí da Operação Lava Jato, como por exemplo, e que eles estão atônicos, eles estão assim correndo da sala para a cozinha, e qualquer coisinha eu vou te processar. E aí? Eu posso te dizer que de 2010 para cá eu fiz PhD nessa área jurídica, né, envolvendo processos contra jornalistas, porque eu recebi mais de 20 processos. 20? Graças a Deus que a gente já conseguiu derrubar aí a maioria e deve ter uns 3 ou 4 aí ainda em andamento. Perdi alguns, né? Sim. E ganhei a maioria. Graças a Deus que eu estou com um advogado aí que o rapaz é fera nessa questão aí. Mas os caras se incomodam. Sim. Né? Agora hoje eu aprendi, Paulo, que a culpa na verdade é nossa do jornalista, porque em 2010, por exemplo, as denúncias que eu fazia, eu tenho o blog Fato Real, né, fatoreal.blog.br, no qual eu faço as minhas denúncias, né, com base em documentos sempre. Eu sou muito criterioso em relação a isso, mas mesmo assim eu levava processo. E aí eu fui entender que depende muito da linguagem, como você aborda a questão. Então, assim, em 2010, por exemplo, na eleição de 2010, eu ia para a rua, pegava as denúncias e escrevia despreocupadamente em relação a termos, sabe, da forma como eu escrevia. E aí, chuva de processo. Eu fui aprendendo que você pode chamar um político de ladrão sem usar a palavra ladrão. Sim.
Você entendeu? Porque se você usar a palavra ladrão, vai dar processo. Se você usar outro termo dizendo que ele é ladrão, mas não tão diretamente, você não tem como ele te processar. Tanto é que nas últimas eleições aí eu não levei mais nenhum processo. Né? E com certeza você fez o seu trabalho. Sempre continuo denunciando até hoje, né? Os processos que, como eu falei, mais de 20 eu já consegui derrubar a grande maioria. Em alguns casos o próprio político me procurou para fazer acordo, né? O que eu agradeço imensamente, porque não é fácil. Você tem que estar indo ao fórum, as audiências, e vai e volta, e é muito desgastante. Nós temos um caso a nível, essa é a última pergunta que eu tenho que fazer para você, que nós estamos chegando ao final do nosso programa, a respeito do diploma de jornalismo, né? E hoje, até hoje é tema de discussão, de debate, inclusive está na justiça para resolver isso daí. Você é a favor ou contra o diploma de jornalista? Eu sempre fui a favor. Desde a faculdade, a gente foi colega de faculdade, sempre defendi isso e vou continuar defendendo. Eu acho que a pessoa... por exemplo, um médico, não existe um médico exercendo a profissão se ele não tiver passado pela faculdade. Não é isso? Então, por que com a gente é diferente? Por que qualquer pessoa que saiba escrever acha que pode ser jornalista? Não é assim. Não é assim. Jornalista é um dom. Eu nasci com esse dom desde criancinha, que eu queria falar no rádio, escrever, queria aparecer na televisão. Então, assim... Agora tem que estudar, tem que fazer academia, exatamente, né? Eu não me vejo fazendo outra coisa. Você está entendendo? Já trabalhei como em sala de aula, como professor, adorei a função de professor, mas eu sempre fui jornalista e sempre vou ser. Então, é importante que você tenha o dom e que você lapide esse dom na academia. Na faculdade. Porque é lá que você vai aprender sobre ética, é lá que você vai aprender sobre o que você deve ou não falar, escrever. Tá entendendo? Porque o que a gente percebe aí nesse Brasilzão afora, qualquer pessoa quer pegar um microfone, já ser jornalista, ocupar um canal de televisão, um programa de rádio e assim vai. E aí começa a fazer aquele discurso sensacionalista e sempre levando para o lado, ou seja, da política, ou seja, do lado policial, que a gente percebe bastante, que tem bastante. Com certeza. E aí a gente... existem aí nas televisões esses programas, né, que mostram sangue. Se você não tiver cuidado, a televisão fica pingando sangue aí. Eu não sou contra, mas também não sou a favor, sabe? Sim. Eu acho que deveria ter uma ética, né, nessas questões aí. Você não precisa mostrar o sangue jorrando para dizer que o cara morreu. Sim. Não é isso? Sim. E aí, no horário do meio-dia, enquanto você está ali com a sua família almoçando, você está vendo, sabe? Pelo menos eu não dou audiência a esse tipo de sensacionalismo. Elismar Ramos, diretor administrativo do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Roraima, muito obrigado pela tua vinda aqui. Eu quero deixar o microfone à tua disposição e concluir aí a dizer assim, qual o verdadeiro papel do jornalista hoje no Estado brasileiro. Eu que agradeço o convite, Paulo, e dizer que o verdadeiro papel do jornalista é servir a sociedade, é mostrar a verdade. Olha aí o exemplo da Lava Jato. Se não fosse nós jornalistas tá aí expondo essas mazelas todas, olha quanto prejuízo a gente não estaria, né, não teria continuidade nessa sangria terrível que esses casos aí de corrupção. E dizer para as pessoas que gostam de abusar da sua liberdade de expressão que vá com calma, né? A Constituição lhe dá a liberdade de expressão, mas também ela lhe restringe. Você não pode xingar as pessoas, você não pode maltratar, você não pode estar ali desrespeitando os direitos fundamentais também que estão ali no próprio artigo 5º da Constituição. Então tenha muito cuidado no que você vai falar, no que você vai escrever. A origem do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa foi criada pela Unesco
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, no ano de 1993. A data foi criada para alertar sobre as impunidades cometidas contra centenas de jornalistas que são torturados ou assassinados como consequência de perseguições por informações apuradas e publicadas por estes profissionais. Hoje, 7 de junho, quarta-feira, é exatamente 1h04. Eu trabalhei com a participação do nosso amigo Leonardo Paixão, na operação de áudio, produção Kennedy e o nosso amigo DJ. A apresentação desse amigo de vocês, Paulo Tadeu. Prometo voltar amanhã com mais um programa Informe Popular.